Olá, sejam bem-vindos ao Na Sala da Gineco. Eu sou a doutora Jéssica, ginecologista, e venho falar hoje de um tema com a nossa convidada que com certeza todo mundo já passou e cada um passa de um jeito diferente essa fase da sua vida. E com certeza vamos passar se a gente for pai, se a gente for mãe ou se a gente for até avô e avó, que é como introduzir ou como lidar com os nossos adolescentes. E o que a gente vai falar hoje? A gente vai trazer um pouco de como a gente vai abordar certos assuntos na adolescência, na entrada da adolescência, e principalmente abordar alguns temas como, por exemplo, anticoncepção e sexualidade, que é uma coisa que às vezes tem muita dificuldade, principalmente de como fazer, quando fazer. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e nos acompanhe aqui Na Sala da Gineco. Hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a doutora Maria Alexandrina. A Maria é uma ginecologista especializada em ginecologia endócrina, que é que cuida da parte dos hormônios das mulheres, e também é especialista em infanto puberal, que é toda essa parte que passa aí da transição entre infância e puberdade, e a gente vai falar um pouco sobre o tema da adolescência. Então, seja bem-vinda, Maria. Oi, Jéssica, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Ótimo! Maria, vamos começar então já a introduzir o assunto, que é como que a gente vai fazer essa abordagem. Então, quando que a gente precisa falar sobre esses temas, quando introduzir isso, ou quando os pais precisam pensar em falar sobre isso com os seus filhos? Então, Jéssica, a gente tem o período da puberdade, que ele é definido, assim, a gente tem uma idade comum das crianças entrarem na puberdade, que é entre os 10 e os 14 anos, mais ou menos, entre os meninos e as meninas. Então, os pais, os cuidadores, já começam a notar essas alterações corporais e as crianças também. E esse é um ótimo momento para levar, muitas vezes, essa criança que ia no pediatra, está um tempo sem ir no médico, ao ginecologista, e que a gente vai conseguir abordar todas essas transformações e ajudar os pais e as famílias também a lidarem com essa fase que é bem difícil e pode ser bem desafiadora, que é a adolescência. Com certeza. E a gente pensa, quando a gente fala também em adolescência, a gente às vezes, que nem a gente que é ginecologista, foca muito na mulher, né? Mas essas mudanças também acontecem nos meninos, né? E são mudanças também importantes. Hoje a gente vai acabar abordando um pouco mais a questão feminina, porque nosso programa acaba falando sobre isso, né? Uhum. Mas acho que é importante também a gente deixar isso, né, ressaltado, até para talvez levar o menino até no pediatra, né? Daqui a pouco o pediatra, ou até pensar em levar em alguém especializado, um urologista, quem sabe. Mas voltando, falando das meninas, então, eu acho que essa fase de transição da menina é bem importante, né? A gente já passou por isso, sabe como é que é. Então, por exemplo, consegue contar um pouco para nós como que é geralmente a transição da puberdade, o que vem primeiro, o que começa a aparecer dessas mudanças que os pais também precisam observar e também precisam, é como se fosse guiar a criança por essa transição, né? O que eles têm que enxergar ou o que eles precisam falar para a criança sobre isso? Perfeito. Então, assim, nessa fase, que é dos 10 aos 14 em média, as meninas, elas começam com o desenvolvimento que é tudo meio junto e misturado, né? Mas começa normalmente pelo um brotinho mamário. Então, aquela menina que era bem retinha, não tinha nada, começa a ter o brotinho mamário, a mama vai se desenvolvendo, aí começam os pelinhos ali na região genital e também na axila, que é um pouco antes até. E um ano depois dessas mudanças corporais, a gente espera que venha a primeira menstruação da menina. E aí é nessa fase que pode ser bem confuso, assim, tanto a higiene íntima, quanto o que lidar, o que significa aquela primeira menstruação, e que aquilo vai vir todos os meses, né? Então, é uma fase de muita mudança
tudo junto. Também os pais conseguem perceber que a criança ela cresce muito rápido. Então, a menina que está entrando na puberdade, além de ter os caracteres sexuais, que é a mama e os pelinhos, ela vai ter um estirão do crescimento que a gente fala. Às vezes, todos os coleguinhas estão na mesma altura e a menina tá desproporcional. Cresceu aquilo, né? 10 centímetros ali no ano. E isso é bem comum de acontecer nessa fase de transição. Sim. E até uma questão psicológica também, eu acho, do pré-adolescente, assim, né? Dessa fase de puberdade. Porque tu tá vendo, às vezes a menina tá com as coleguinhas, às vezes que não estão ainda nessa fase, né? Estão nessa fase inicial ou estão nessa fase anterior. E aí ela começa a ter essas mudanças e tudo começa a afetar até a cabeça dela, né? Porque tu começa a ter uma modificação que os outros não têm. Ou às vezes, por exemplo, assim, puxando um pouco para experiências pessoais, tá? Por exemplo, eu tive um desenvolvimento mais tardio, assim. Então, para mim esse ciclo foi difícil no sentido de que eu via outras coleguinhas, por exemplo, tendo outras modificações corporais que eu ainda não tinha. Sim, se sentia criança perto delas. Isso aí. Então é uma fase bem difícil para a cabeça dos adolescentes e é isso que nós, cuidadores, devemos ajudar, que eles passem de uma forma mais saudável possível essa fase, que todos nós passamos, mas a gente esquece um pouquinho como foi, talvez difícil, né? A gente passou e não lembra mais. Mas pode ser sim uma dificuldade de aceitação corporal. Então, muitas vezes essas mudanças ou a falta de mudança em relação ao grupo de amigos pode ser bem problemático para alguns adolescentes, porque nessa fase eles querem pertencer. Né? Então, e o grupo de amigos é o lugar que eles querem pertencer. É uma fase que muda muito o que é o local de segurança e de confiança dos adolescentes. Antes era a família, os pais, e agora eles mudam o foco para que seja o grupo de amigos. Isso é natural, isso é importante que as famílias entendam também. Que eles vão tentar desafiar os pais, que eles vão discordar dos pais e que eles vão pertencer aos amigos e querer pertencer muito, né? E aí pode ser uma fase difícil quando eles não estão iguais aos amigos. Sim. E aí também os pais precisam fazer essa aproximação, né? Eu acho que explicar é trazer a criança para perto, né? Acho que explicar é fazer com que ela sinta a segurança do que tu tá falando. Olha, meu pai, minha mãe, o meu cuidador, eles estão entendendo o que está acontecendo comigo. Então, porque isso se torna às vezes até assustador para a criança, né? Se torna assustador porque ela não sabe o que ela está vivendo, ninguém fala com ela sobre isso, e aí ela fica naquela coisa de remoer internamente aquilo sem conseguir falar. Porque ela até acha que às vezes é errado, ou que na base ninguém fala, então é porque realmente deve ser uma coisa muito ruim. Exatamente. Né? Então, esse é o papel dos pais, dos avós, de quem cuida dessas crianças, dessas meninas. Que às vezes a gente tem um tabu, a gente não sabe abordar alguns assuntos, porque a gente também não passou por isso, ninguém lidou às vezes com a gente não sabe como. Mas a ideia é que tenha essa aproximação com o adolescente, que tu seja um ponto de confiança. Muitas vezes o adolescente ele vai trazer para ti alguma situação, às vezes é um gancho para te poder falar de outras coisas, e tu tem que aproveitar o gancho e não querer fugir do assunto ou dar respostas às vezes fantasiosas ou xingar. O que tu tá falando disso? Não tem idade para falar disso. Porque aí aquele adolescente vai parar de te acessar. Tu vai parar de ser a pessoa de confiança dele para assuntos que ele tenha dúvida ou que ele esteja com medo ou com misto de emoções. Sim. E a gente eu acho que não vai ser perfeito também, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer uma abordagem 100% desse jeito, né? Às vezes a gente vai estar aqui num dia que não é muito bom, mas sempre quando a gente tiver essa oportunidade, a gente pode puxar o assunto de novo, né? Às vezes a gente não vai esgotar aquele assunto no momento, né? Ah, com certeza então, não. Bom, isso é ótimo, assim. Tem até um dado, assim, que eu achei, Maria, que eu achei bem interessante, que é cerca de 30% das nossas adolescentes brasileiras, elas nunca foram ao ginecologista. E às vezes eu pego no consultório algumas pacientes que me dizem, às vezes tem paciente com 20 e poucos anos, quase 30, que me conta que nunca consultou um ginecologista.
triste esse dado, né, Jéssica? A gente cada vez mais hoje tem acesso à informação, as meninas têm acesso à informação na internet, e aí às vezes pode ser até mais confuso para elas, porque elas não vão em um local que elas estão seguras, né? E é importante salientar isso, que as meninas elas podem ir inclusive sozinhas ao ginecologista, né? A gente sabe que as crianças, meninos, têm direito ao sigilo médico. Então, elas podem chegar na nossa frente lá no consultório e conversar sobre tudo que elas quiserem, o que elas às vezes não querem contar para os pais, por medo, insegurança, e elas podem contar para o ginecologista. E a gente não vai contar para os pais delas, né? Só se isso colocar a vida delas em risco. Então, isso é raríssimo, mas elas têm direito a esse sigilo médico. Então, às vezes tem que lembrar disso para que elas possam acessar o ginecologista sem tabu, sem medos. Às vezes os pais não querem levá-las ao ginecologista. Sim. E essa primeira consulta e o acompanhamento desde a adolescência é super importante para essas meninas, porque a gente aborda muitas coisas em consulta. Então é isso, tanto a higiene íntima, o uso do absorvente quando vem a primeira menstruação, depois a gente passa por toda essa mudança corporal e psicológica e conversa, explica em consulta, que às vezes vindo de fora a explicação é mais fácil, né? Do que vindo dos pais, que até eles não querem pros pais, ouvir. né? Até para os pais. Às vezes o pai e a mãe têm dificuldade de tocar nesse assunto, de falar sobre isso. E às vezes trazer a filha para o ginecologista é uma coisa que pode facilitar. Muito. Que a gente pode trazer esse assunto de uma maneira mais técnica também e de uma maneira mais profissional. Eu vejo isso no consultório, tá? É uma coisa que eu sempre tento fazer quando chega uma adolescente, é questionar para ela. A primeira coisa que eu questiono é: você quer ficar sozinha na consulta? Prefere que o seu familiar entre, né? Às vezes vem com o pai, às vezes vem com a mãe. Então, eu sempre pergunto se ela quer e digo para ela, não tem problema se você ficar sozinha. Se daqui a pouco você quiser, no meio da conversa que a gente chama o teu familiar, a gente chama. Então, eu acho que explicar isso também é uma coisa legal, né? Imagino que você faça também no teu consultório. Sabe que tem uma técnica até boa também, que é assim, tu criar já uma rotina, que tu não coloque o desejo pra ninguém, quero ficar sozinho ou não quero. Entendi. Então, tu entra com o familiar, conversa ali, cria aquele vínculo, tira o gelo, né, que a adolescente vai a primeira vez, às vezes fica com medo, nem sabe por que foi. E aí, depois, tu já explica que o familiar vai sair, que não é um pedido da paciente e que ela não precisa ficar com vergonha de pedir para sair, porque às vezes acontece isso, se eu pedir para sair, já vai achar que tá falando alguma coisa errada aqui exatamente. Então, tu já explica na chegada isso. Não, sempre teu familiar vai entrar e sempre ele vai sair. Isso é comum, eu faço com todas as adolescentes. Que legal, isso é ótimo. Isso é muito legal, porque isso faz com que tire essa carga do paciente mesmo, né? Da escolha. Ótimo. E uma coisa que é uma abordagem que eu acho que a gente precisa conversar um pouco, a gente falou um pouco sobre essa questão de menstruação, a gente falou sobre essas mudanças corporais, e aí a gente começa a passar por aquela fase que é a fase da adolescência mesmo, né? Depois dos 14 anos ali, a criança ela muda para a adolescência e ela muda de um monte de coisa junto. Ela acaba mudando, por exemplo, a escola, né? Ela não está mais lá no fundamental. Ela já entra para o ensino médio, que dá uma outra visão, até a maneira de estudar muda. E aí a gente começa também a ter essas mudanças de até desejo, gostar do coleguinha, ou querer namorar, ou ter algumas outras coisas que a gente começa a ver que começa a aparecer para esses adolescentes. E aí a gente entra no tema de falar um pouco sobre cuidado, sobre prevenção de doença, por exemplo. Também como tu faz essa abordagem, Maria? O que tu tenta conversar com as adolescentes sobre esse tema de proteção, prevenção de doença, até gestação também? Perfeito. Então, acho que falar sobre sexualidade é difícil para todo mundo, né? Quanto mais a gente estuda sobre, mais fácil vai ficando, porque a gente vai aprendendo como chegar na linguagem aí do adolescente. Desde criança, o ideal é que a gente consiga conversar com as crianças e com as adolescentes, porque essas dúvidas, elas não surgem assim, não é abóbora. Chegou nos 14 anos e aí começa a ter dúvidas, não. A gente tem a sociedade hoje, e isso é o desenvolvimento normal da criança já, de ter dúvidas, né? Começa lá com a dúvida de como o bebê está na barriga, de como sai o bebê. Essas são as dúvidas infantis, que a gente já deve começar a
esclarecendo, né? Entender em que nível que está aquela criança de entendimento e já explicando. Isso faz parte de uma sexualidade, assim, de explicação. E aí, quando essa criança vai virando adolescente, ali pelos 14 anos, eles já sabem muitas coisas, assim, eles já têm desejos, eles já tentam conhecer o seu próprio corpo. Então, essa fase inicial da adolescência tem muito uma atividade masturbatória, que é normal, porque eles estão aprendendo sobre sensação, sobre desejo, eles têm muito medo, culpa. Então, isso tudo faz parte dessa sexualidade inicial e a gente tem que normalizar isso. E ali e ficar também é uma fase que eles começam a ficar. Então tem muito esse flerte, o beijo, o ficar, né? Que é o primeiro contato que eles vão ter, né? Contato. Que é o contato íntimo com outra pessoa, que o beijo geralmente vai ser esse primeiro contato, né? O toque de mão, o beijo, né? Isso, com o sexo oposto. E é nessa fase que eles ainda são muito grupais, eles não estão dando muita bola para intimidade, né, com o parceiro, eles ficam com vários, assim, dão uns beijinhos, que vem muito uma pressão do grupo. Então, às vezes, a criança ali, o adolescente, ele não está pronto para ter relação sexual ainda, mas começa uma pressão do grupo. Ah, tu não vai ter relação? Ah, o parceiro... Fulano já teve. Isso. E aí, eles, às vezes, vão ter a primeira relação sexual sob pressão e ainda não com a maturidade para ter essa primeira relação. E é por isso que a gente tem que trazer o assunto, para explicar para eles, para elas, né, para as meninas, que elas têm esse poder de escolha, essa capacidade de escolha, que elas devem escolher e se proteger, né? Só que isso é uma coisa importante, né? Porque eu penso, tanto para o nosso dia a dia, a gente como adulto também, a gente sabe que a gente só vai conseguir escolher uma coisa se a gente tiver informação sobre aquela coisa, né? Então, não tem como a gente exigir que o adolescente faça uma escolha consciente, faça uma escolha de usar um preservativo, por exemplo, ou de usar um anticoncepcional, ou de dizer que não, olha, nesse momento não tô afim, não quero. Se ele não sabe que ele pode escolher, né? Se ele não tem esse conhecimento, se ele não sabe o que é uma relação sexual, se ele não sabe o que é um abuso, ou o que até onde ele pode, a pessoa que está com ele pode ir, até onde que isso é consentimento. Então é difícil se a gente não conseguir explicar e se os pais não trouxerem esse assunto à tona também em casa, né? Isso é um papel da sociedade, dos pais, da escola, da ginecologista, é explicar para aquela adolescente uma sexualidade saudável, não focar só nisso das prevenções, mas sim focar muito no que ela pode fazer de prevenções, porque quando às vezes eles começam a ter relação, que é em média nas meninas no Brasil 15 anos, eles muitas vezes não foram ao ginecologista e eles nunca conversaram sobre isso, é como se fosse assim, vou aprendendo com a vida. Sim. E aí é nisso que a gente acaba tendo consequências que para aquela adolescente que não pôde escolher baseada em informação vão ser muito negativas para o futuro, né? Sim. Tem um dado bem legal que saiu, que quanto mais informação as meninas e os meninos têm sobre sexualidade, mais tarde elas começam a ter relação sexual. E o que parece ser uma coisa nada a ver, né? É. Se a gente pensar, a gente pensa assim, ah, não, se tiver mais informação, talvez vai iniciar a vida sexual antes, né? E é muito pelo É contrário. o contrário. Isso é muito legal, porque se a gente... Eu não sei se tu teve essa experiência, Maria, na época que tu estava lá no ensino médio, na tua adolescência, tá? Mas eu lembro claramente de algumas meninas já muito cedo, ali, 14, 15 anos, de colegas, assim, terem relação sexual e não saber muito bem, tipo, como funciona, ou de medo de engravidar, não usar anticoncepcional, e tá aquele negócio de usar a pílula dia seguinte, fazer teste de gravidez na escola. Então, aquilo me marcou muito, e eu acho que isso me trouxe um conhecimento que veio da rua. Não era um conhecimento que eu tinha em casa, né? Não era uma coisa assim... Tipo, os meus pais, tá? Eles têm farmácia. Então, esse conhecimento de pílula de seguinte, ou então de teste de gravidez, isso eu tinha porque eu trabalhava com eles junto na farmácia. Então, eu tinha esse conhecimento, eu sabia como é que usava uma pílula. Então, muitas vezes, essas minhas amigas me perguntavam porque eu sabia como tinha que usar, ou conseguia, às vezes, trazer para elas. Então, eu acabava trazendo esse conhecimento de uma coisa do trabalho, por exemplo, da vida. Mas não que, assim,
pelo menos na minha vivência, meus pais não me trouxeram assim, eles nunca sentaram comigo e me disseram assim, não, vamos conversar sobre sexualidade hoje. Ó, como funciona? É assim, isso aqui é relação sexual, isso aqui é um preservativo, isso aqui é um anticoncepcional. Então nunca foi assim. Não sei pra ti como é que foi a tua introdução, mas... É isso, a gente não tinha essa conversa e é essa a ideia, que a gente comece a ter com mais facilidade. E é uma comunicação clara e objetiva. Às vezes a gente floreia, tenta usar comparativos. Não, a gente pode falar clara e objetivamente com o adolescente, explicar as consequências e como se prevenir. Então, que quando a gente começa a ter relação sexual é possível engravidar, todos os meses é possível que a gente engravide. Como a gente faz para se proteger disso, né, com os métodos anticoncepcionais, o preservativo, que ajuda na prevenção de gravidez, mas não é suficiente, que a gente usa ele muito para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, mas para gravidez a gente precisa associar um método mais seguro, que dependa menos aí do uso da adolescente, que às vezes, esqueci na outra bolsa, tá no bolso, o parceiro não trouxe, e aí fica muito frágil essa proteção. Depende muito dessa responsabilidade da paciente, do adolescente, e que às vezes o adolescente está pensando em 300 mil coisas, né? É uma fase que com eles não acontece nada de ruim, eles não conseguem pensar muito nas consequências imediatas, né? Sim. E a longo prazo. E aí a gente entra nessa questão do anticoncepcional, né? De falar também que o anticoncepcional, isso eu ressalto muito no consultório, principalmente para adolescente, que o anticoncepcional, ele protege para gravidez. Única e exclusivamente. Então, aquele monte de doença que a gente hoje em dia chama de infecção sexualmente transmissível, ele vem mesmo tu usando anticoncepcional. Então, a gente precisa entender que o preservativo, ele vai nos ajudar a proteger de várias outras coisas. Então, de doença sexualmente transmissível, por exemplo, sífilis. É uma coisa hoje em dia que a gente está vendo muito, né? Então, a sífilis, a gente meio que fala assim no nosso mundinho, que virou meio que uma epidemia. Então, a gente precisa entender que o preservativo protege, né? HIV. Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Porto Alegre é um dos principais países dos principais estados e capitais que tem o maior número de infecções por HIV, que são silenciosas. Então, tu vai ter relação, não tem nada visível ali que tem alguma doença, mas é necessária essa prevenção, então. Sim. Então, o preservativo, acho que é o principal da gente falar que isso é super importante que o adolescente entenda que ele é importante mesmo se for usar o anticoncepcional. Isso. E entrando um pouco nessa questão do anticoncepcional, a gente vai se aproximando mais aí do final do nosso programa. Eu queria, Maria, que tu comentasse um pouco sobre as opções seguras que a gente tem para oferecer para o adolescente sobre esses anticoncepcionais. Acho que tu trouxe algumas coisas para a gente poder mostrar para eles. Exatamente. Então, aqui eu até trouxe, enfim, a gente pode falar disso em outro programa, porque é um assunto à parte, né? Mas, assim, a gente hoje tem muitas opções, depende na consulta de entender o que são as contraindicações daquela adolescente, cada caso vai ser um caso, e como essa paciente usa as medicações, porque depende muito do uso daquela adolescente. Então, uma adolescente que esquece muito, a gente não vai optar pela pílula, que é um comprimido que ela tem que lembrar todo dia de tomar no mesmo horário, né? Sim. Aí a gente tem as opções, tipo adesivo, que a troca é semanal, aquela adolescente não vai ter que lembrar todo dia, ou o anel vaginal, que é troca todo mês, e aí ela não vai precisar lembrar tanto, assim, do uso diário daquela medicação. Mas o que a gente tem de muito legal nos adolescentes e os métodos preferidos, vamos dizer assim, são os LARCs, que são os métodos de longa duração. Então, eles duram de 3 a 10 anos, dependendo de qual, se é o DIU, se é o Implanon, se é o DIU Cailina, o DIU de cobre. Porque não dependem do uso da paciente. E é importante frisar para os pais que eles não são contraindicados. Às vezes pensa assim, acabou de menstruar, já vou colocar um método que dura tanto tempo, será que não vai fazer mal para aquele adolescente, para a fertilidade no futuro? Não. Esses métodos, quando a gente para o uso, eles voltam, o corpo, né, volta completamente ao normal. E eles são hoje os mais indicados para essa fase da adolescência. E muitas vezes nem para, né? Por exemplo, o DIU de cobre e o Cailina, ou mesmo o Mirena,
às vezes eles nem param a ovulação, né? Isso, O muitas ovário vezes continua normal. funcionando normal, só vai proteger mesmo contra a gestação, né? E são os métodos mais seguros, então além do tempo e de não depender da adolescente, hoje são os métodos mais seguros do mundo que existem, né? Com menos falhas, porque todo método pode falhar, mas esses são os que menos falham. Que legal. Maria, foi muito legal a conversa. Acho que foi bem esclarecedor. Tem bastante coisa até pra gente falar de anticoncepção. Acho que a gente poderia até pensar num outro dia a gente falar focado nisso, né? Em anticoncepcionais, esclarecer também algumas dúvidas. Mas acho que essa introdução aí da adolescência, da puberdade, acho que foi muito legal e foi bem produtivo. Eu vou te pedir agora para que tu fale para o pessoal onde que eles podem te encontrar, rede social também, e para a gente poder esclarecer um pouco algumas outras dúvidas, né? Se o pessoal quiser mandar, às vezes, alguma pergunta para ti ou alguma coisa no Instagram, né? Para tu poder responder. Perfeito. Muito obrigada, Jéssica, pelo convite. Adorei conversar aqui. O meu Instagram, vocês me encontram lá, é doutora Maria Alexandrina. Lá eu também falo bastante, tento trazer informação sobre ginecologia. E eu atendo no consultório privado aqui em Porto Alegre, então quem precisar dessa consulta para adolescentes, eu fico à disposição. E é isso. Então tá, muito obrigada, Maria. Gente, para vocês que quiserem mais informações, então podem nos encontrar no Instagram. No meu Instagram, que é doutora Jéssica Ender, vocês vão encontrar bastante informação de qualidade, tem alguns vídeos, outras perguntas que vocês tenham que não esteja lá e que vocês queiram fazer, vocês podem mandar tanto nos comentários dos posts, quanto lá no direct, então nas mensagenzinhas ou nas mensagens nos stories mesmo. Através dessas mensagens que vocês me mandam, eu posso trazer mais temas para a gente conversar sobre isso. Então, nos acompanhem aqui na RS Play, nos acompanhem também nas nossas redes sociais. Então, até o próximo programa.